Olá, pessoal. Vamos conhecer um pouco sobre a história do circo. O circo é uma arte muito antiga, né? E no mundo do entretenimento e das diversões, o circo ele ocupa um lugar especial, né? Nesses tempos de tecnologias, né? Nesses tempos de televisão, de rádio, principalmente da internet, né? Que vem ocupando cada vez mais assim, a vida das pessoas. O circo se encontra, de uma certa forma, numa posição assim, privilegiada, né? Devido ao seu grande número de atrações, né? Que vão fazendo com que as pessoas se envolvam, né, naquele espetáculo, né, grandioso, né, que tem vários números, né, e faz com que as pessoas fiquem deslumbradas, né, com as atrações circenses. Mas o circo, ele levou um certo tempo para chegar, né, nesse formato que ele existe hoje, né. Então, na China antiga, né, na antiga China, os artistas, né, já se apresentavam para os imperadores, né? Então, contorcionistas, né, malabaristas, enfim, vários artistas se apresentavam para os imperadores na China antiga, né? Então, assim, na Roma já existiam pessoas também que já se apresentavam, né, nas praças, né, nos imperadores romanos. Então, o circo ele é muito antigo. E em Roma, o chamado Circo Máximo, né, era o local onde as pessoas se encontravam para ver os entretenimentos da época, né? E com o fim do Império Romano, os artistas que se apresentavam ali começaram a ir para as praças, né? Então, eles se apresentavam nas praças, nas feiras, nos lugares, né? O circo começou a tomar um outro rumo, né? Que foi esse de estar nos locais públicos, né? Então o circo tem essa conotação, né? Desde o início, desde os primórdios da humanidade. E o circo, como a gente conhece hoje, ele só tomou forma mesmo no século XVIII. Porque como os artistas saíram dos lugares fechados e foram para as ruas, eles começaram como a gente chama hoje, né, na atualidade, de rodar o chapéu, né, de uma certa forma. Então a pessoa chegava lá na praça, fazia lá o seu número de contorcionismo, de malabarismo, ou seja lá o que fosse, e no final, né, eles pediam uma contribuição voluntária para as pessoas, né. Então as pessoas que tinham esse interesse nesse tipo de arte, começaram a entender que isso poderia dar um dinheiro, que eu poderia levar esses artistas para um lugar fechado e cobrar um ingresso. E foi nessa época que o inglês chamado Philip Astley criou um espetáculo que era de cavalos, né? Ele era um comandante do exército, era um comandante que trabalhava com cavalos, né? Ele era da cavalaria. Então ele montou um espetáculo com cavalos, ele era um grande adestrador, né, de cavalos, né? E inclusive essa forma circular que a gente tem hoje no circo, ela é proveniente disso, né? Porque a doma de cavalos e o equilibrismo sobre os cavalos, ele se dá melhor quando o cavalo está correndo em círculos, né? É uma questão de física, enfim, outras coisas. Então ele percebeu que poderia colocar espetáculos dentro desse local, né? E cobrar ingresso. E entre um número e outro de cavalos, ele começou a chamar esses artistas da rua, né? Que eram esses que ele encontrou na praça, que faziam seus números lá. E começou a trazer essas pessoas para dentro desse espetáculo, né? E aí começou a surgir o circo tal qual nós conhecemos hoje, né? Com números, com entretenimentos e cobrando ingresso. No Brasil, o circo provavelmente tenha chegado no Brasil nos idos do século XIX, por aí, vindo com as famílias da Europa. Muito provavelmente trazido pelos ciganos.
Os ciganos é que tinham esse conhecimento de mágica, de outros truques e da doma de animais. Eles eram peritos na doma de animais, eles tomavam ursos e outras feras, né? E cavalos, principalmente cavalos. Então, provavelmente, os ciganos tenham trago essa arte para o Brasil, né? A arte do circo. Mas um detalhe muito importante que acontece hoje em dia é que não se pode mais domar animais para exibição em espetáculos. É uma arte que ela é proibida, né? Muito por causa dos maus tratos, né? Que os animais sofrem ou sofriam nos circos, né? De uma forma geral. E outra que já não é mais interessante você ver um número em que um animal selvagem, né? Retirado lá do seu habitat natural, sendo domado injustamente para entretenimento de pessoas. Entre as várias artes, né, que foram introduzidas no circo, né, e que vieram provavelmente das praças, das ruas, está o malabarismo. O malabarismo ele é tão antigo que existem gravuras lá no Antigo Egito, né, na época dos faraós e tal, de pessoas jogando malabares, né? Tem algumas gravuras que estão lá no Egito, de pessoas fazendo malabares. Então, o malabarismo já existe desde essa época, né? Desde a época do Egito Antigo que as pessoas praticam os malabares. E hoje é muito fácil você ver nas grandes cidades, né? Nas praças, nas ruas, nos semáforos, né, principalmente, né, onde os veículos param, né, nos sinais, né, você vê pessoas fazendo malabarismos, né? Então, e essas pessoas fazem o malabarismo e vão para os carros, né, rodando o chapéu, né, remontando lá dos tempos antigos, quando as pessoas iam para as praças, faziam as suas exibições e faziam uma arrecadação de dinheiro, né, muito para sobreviver e para ter um retorno do seu trabalho. Então isso é muito comum hoje em dia nas grandes cidades. E entre esses malabarismos, né, que são vários objetos, né, as pessoas manipulam clavas, bolinhas, facões, cones, enfim, uma gama de objetos enorme. E um desses objetos, né, que se vê muito por aí, né, que está muito sendo utilizado hoje em dia, é o diabolô, né, que é um brinquedo, um objeto, né, de manipulação, que é proveniente da China, né? Então vamos entender um pouco sobre o que é o diabolô, né? Como se faz essa manipulação de diabolô. Esse aqui é o diabolô. O diabolô é um brinquedo, né, um aparelho que é muito utilizado para malabarismo, de origem chinesa. Ele tem origem lá, né, com os asiáticos, né? Ele consiste aqui de um copo, né, uma coisa circular. Nesse caso, esse moderno aqui, que é feito de um material sintético, né, um material parece emborrachado, que tem aqui um parafusinho aqui no meio, e que a gente utiliza ele com uma cordinha, né? Vem aqui com as duas varetinhas aqui, né? E uma cordinha específica para colocar, para manipular o aparelho. Então, o diabolô, ele, né, os primeiros, é claro que não eram feitos desse material sintético, né, tem história de que tem relatos, né, de que eles eram feitos de madeira ou de bambu, de outros materiais rústicos. Então, assim, lá na Ásia, né, as crianças têm isso como um brinquedo, ele é tido mais como um brinquedo. Então, os asiáticos dominam muito bem essa técnica, né, dos diabolôs. Então consiste o seguinte: a gente coloca o diabolô aqui na cordinha, né? Eu costumo começar com ele aqui no chão, que eu acho mais fácil, e você vai girar ele, ó, de um lado para o outro, vai começar a girar. Na hora que ele começar a girar, eu levanto aqui as duas baquetas, né, juntamente com a corda, e já estão começando a fazer alguma manobra com o diabolô. Então olha só, eu vou fazer algumas manobras, né, que depois futuramente a gente pode até explicar, mas hoje eu vou fazer apenas uma exibição aqui de algumas técnicas, né, de malabares. Então é isso, vou fazer uma pequena exibição, né, de algumas manobras que eu sei fazer, né, claro que existe uma infinidade, né, de manobras com diabolô, né, com 1, com 2, com 3, tem gente que joga mais do que isso.
eu sei jogar até com 2. Então vamos fazer algumas manobras aqui, né, a título de exibição mesmo, né? E vamos ver como é que fica. Então, pessoal, esse é o Diabolô e essas foram algumas manobras, né? E como eu disse anteriormente, existem várias outras possibilidades, várias outras manobras que podem ser feitas com o Diabolô. Basta apenas a pessoa pegar gosto, né, pela arte, né, pela atividade e praticar. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Outra arte também que é tradicional no circo e que vem também de muito tempo antigo, né, talvez desde que a humanidade exista, é o equilibrismo. Né? Então as pessoas se equilibram desde que o mundo existe. Né? Então há equilíbrios em cordas, em mastros, pernas de pau. Dos equilíbrios assim que são utilizados no circo, né, e principalmente no circo escola, que ele é mais barato, mais em conta para se fazer, talvez mais fácil, né, de ser utilizado, que é o rola-rola, né, que consiste na verdade de um cano, né, de PVC, um tubo com uma tábua por cima. Então esse é um dos mais populares assim.
os números aéreos. Conta a história que os primeiros números aéreos que surgiram vieram junto com os marinheiros. Sim, quando eles vinham com seus navios e atracavam nos portos, no cais das grandes cidades, eles ficavam se exibindo, né? Porque aquilo já fazia parte do trabalho deles, que seria pular pendurado numa corda, de um mastro para outro, né? Então, quando eles vinham para as cidades, eles ficavam fazendo as suas exibições ali, né? Enquanto o navio estava ali atracado. Então, esse é um dos registros de onde, como, né, que surgiu os números aéreos. E os números aéreos mais comuns que tem no circo e que hoje ainda são praticados são o trapézio, né, e a lira e o tecido. Esses dois últimos, você ainda consegue ver, por exemplo, você chegar num parque, né, num parque ecológico, você vê alguém que pôs uma corda lá em cima, pendurou um tecido e está ali fazendo as suas exibições. São assim, os mais comuns hoje em dia, assim, né, que é o tecido e a lira. Entre essas figuras todas, né, entre esses artistas todos, não poderia deixar de faltar o mais popular, talvez o símbolo maior do circo, que é o palhaço, né? O palhaço faz parte da infância de todas as pessoas, da maioria delas, né? Assim, desde há muito tempo, né? Então conta a história que o palhaço, ele surge... A palavra palhaço vem da palavra palha, né? Paglia, né? Uma palavra italiana, que quer dizer palha, porque os primeiros palhaços, eles vestiam, faziam suas roupas com tecidos, né? Tirados dos colchões. E como eles caíam muito, faziam muitas estripulias e tomavam muitos tombos, eles enchiam a sua roupa, né, principalmente a parte de baixo, com palha. Então daí vem a palavra palhaço, né? E as suas roupas geralmente eram listradas, né, com essa forma mesmo de colchão, né? Porque os primeiros colchões eram feitos de palha. Então daí surge o nome palhaço, né? E essa figura, né, que existe hoje por todos os lugares, né, quando se vai, então está em alta, né? O palhaço é uma figura representante maior do circo, né? Que está em todos os lugares, né? Surge junto com o circo, né? Muito provavelmente não se sabe ao certo de onde surgiu. Há pesquisas que indicam que eles surgiram através da comédia dell'arte, né? Ou do Bobo da Corte, que é uma coisa também que vem junto com a comédia dell'arte, né? Que é uma comédia italiana, que as pessoas se apresentavam com máscaras no meio da rua, das praças, né, na rua. E mais tarde, o Bobo da Corte, que vem proveniente da comédia dell'arte, ele vai para a corte com a função de fazer rir, né, os reis da época, né? Muito provavelmente o palhaço vem daí, né, dessa evolução, né, do palhaço, do Bobo da Corte, né, que veio provavelmente do Arlequim, da comédia dell'arte, e passa a ser o Bobo da Corte. Então, a história não tem exatamente assim, uma certeza com relação a essas coisas, mas os indícios evolutivos vêm a partir daí, né? E hoje a gente tem essa figura, né, do palhaço, que é caracterizado assim, muito característico, nariz vermelho, roupas largas,
um sapato geralmente maior do que o pé e um sorriso no rosto. Essa é a figura do palhaço, né? Que se alguém falar assim para você como descrever um palhaço, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é isso, é um sorriso largo, nariz vermelho, uma roupa folgada e um sapato largo. Então, pessoal, é isso aí, né? A gente entendeu um pouco, né, sobre a história do circo, né? É claro que a história é muito maior do que isso, não dá para descrever a história do circo toda em um único vídeo, né? Eu peguei algumas atividades assim que são mais características do circo, né? Que são os números aéreos, de trapézio, os malabarismos, né? A figura do mágico, a figura do palhaço. Então eu peguei alguns elementos, né, que são, entre aspas, os principais, assim, ou se não os principais, pelo menos assim, os mais característicos, né, aqueles que indicam o circo, né, que você vê logo de imediato, você já identifica, né, esses elementos e já liga eles com o circo, né, que são esses que foram citados aqui. Então é isso, né? Um pouco sobre a história do circo, né? Desse universo enorme, gigantesco que é o circo, resumido, né? Em um pequeno vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí.